Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Esse vídeo também vai para o nosso conjunto de videoaulas sobre mecânica dos fluidos para a pós-graduação. Hoje a gente começa a falar sobre alguns aspectos, né, das equações. A gente falou sobre as equações, deduzimos as equações, falamos da equação de quantidade de movimento, de massa, de energia, várias derivações diferentes da equação de energia. E agora a gente vai falar sobre alguns aspectos específicos delas, né? A gente aqui nesse curso que eu estou montando, o foco é falar de escoamentos incompressíveis. Tá? Eu não quero falar sobre efeitos de compressibilidade muito aqui, apesar que a gente vai pincelar alguns deles de vez em quando, mas não é o objetivo. E tem algumas características de escoamentos incompressíveis que são muito importantes. Primeiramente eu escrevi aí as equações de escoamentos incompressíveis. Tá? Eu coloquei logo a equação da temperatura, não faz nenhuma diferença colocar ela ou qualquer outra aí nesse caso. Das formas que a gente tem, né? Pode colocar a equação da energia total, qualquer uma não vai fazer diferença nesse caso não. Quero que vocês percebam o seguinte, eu tenho três equações. Uma equação, a primeira que está aí, a continuidade, a conservação da massa, que só é representada nesse caso pelo divergente de velocidade ser igual a zero. A segunda é um conjunto de três equações, é uma equação vetorial. Ela representa justamente a segunda lei de Newton, né? Então eu tenho componentes para velocidade, para os três componentes de velocidade, se eu estiver resolvendo em três dimensões. E a terceira equação é uma equação de temperatura. Se você reparar bem nesse conjunto de equações, isso vale somente para escoamentos incompressíveis, tá? Só vai valer para escoamentos incompressíveis. Quero que vocês reparem bem numa coisa. A gente tem aqui um conjunto de quatro equações, tá? Nessa parte aqui, ó, essa parte aqui de cima, nós temos aqui três equações de quantidade de movimento, uma equação de continuidade, então aqui são quatro equações. Quais são as incógnitas que a gente tem nesse problema? A gente tem o campo de velocidade, são três incógnitas, e a pressão. Então a gente tem quatro incógnitas, são quatro equações e quatro incógnitas. Tá? Isso daí já fecharia o nosso problema. Só que nós temos a equação da energia, não temos essa equação aqui embaixo. Qual que é a grande questão da equação da energia quando a gente pensa no escoamento incompressível? Você pode ver para essa equação ou para qualquer outra equação vai ser a mesma coisa. Qualquer outro formato que tenha essa equação vai ser a mesma coisa. A parte de movimentação de fluido, parte que vai envolver convecção e também dissipação viscosa, que entra, ou seja, quero dizer assim, a parte de solução dessas duas equações aqui de cima, que vai entrar nessa quinta equação, nessa equação de energia, ela vai entrar onde? Ela vai entrar primeiramente aqui, ó, na derivada material da temperatura, porque eu tenho os componentes de velocidade que vão nos mostrar essa convecção de temperatura que é realizada, e também aqui na dissipação viscosa. Aquele termo que fica mais, né, mais o SI, SJJ, ele está fora, porque aquilo ali é o divergente de velocidade é igual a zero, eu já cortei ele. Então esses dois termos estão marcados em amarelo, eles estão linkados com essa equação, com o resultado dessa parte aqui de cima. Tá? Eles estão bem linkados com ela, com essa parte aqui de cima. Eu preciso resolver o escoamento para conseguir resolver pelo menos o que está nessas duas condições aqui. Ó. Mas eu tendo o escoamento, eu tendo a temperatura, eu preciso da temperatura para colocar alguma informação na parte de cima? A realidade é que eu não preciso. Aqui ó, não tem nada de temperatura nessa parte. Eu não preciso, na verdade, nem do valor sequer da temperatura para resolver esse bloco de cima, que tem essas quatro equações aí de cima. Na verdade, se eu for pensar bem, uma das minhas incógnitas, que é a pressão, eu não preciso nem da pressão. Você já reparou isso? Eu não preciso, se eu falar para você aqui nessa primeira parte do problema, se eu falar, olha, minha pressão é 100 bar, aí depois resolver o problema novamente, minha pressão é 200 bar, não faz a menor diferença. Porque a pressão que entra aqui ela é uma incógnita, que ela está linkada a um gradiente. Ou seja, o que interessa nesse caso é como a pressão varia no espaço. O gradiente a gente se lembra, né? O gradiente de P, se a gente for representar ele, é o del sobre del x de P, na direção é 1, tá aqui, mais o del sobre del y de P, aí eu estou confundindo notação, né? A direção é 2, devo ter colocado x1, x2, né? Nesse caso aqui, e mais, colocaria aqui ó, mais o del sobre del z de P na direção é 3. Aqui eu deveria ter colocado x1, x2, x3, né? nesses termos aí que eu tenho. Ou seja,
Tudo isso aí é derivação de X da pressão. Derivação da pressão em uma direção, na outra. A pressão mesmo não interessa para a gente. A pressão, o valor da pressão, ele é irrelevante para a gente. O que interessa é a diferença de pressão, que vai afetar o escoamento incompressível. Tá? Então, esse desacoplamento que a gente tem, chama que é isso que a gente fala que nos escoamentos incompressíveis, o campo de velocidades é desacoplado da energia. Se a gente for resolver um problema de mecânica dos fluidos incompressível, a gente pode resolver o escoamento, ele pode resolver todo o escoamento e depois resolver o campo de energia. É como a gente fala, a termodinâmica para um escoamento incompressível, ela é irrelevante. Ela é irrelevante, é uma propriedade mecânica, ela depende somente do escoamento. Você pode resolver todo o escoamento, se você quiser, você pode calcular o escoamento numa simulação incompressível, e depois que você calculou todo o escoamento, você vai lá e coloca a termodinâmica e resolve só a parte termodinâmica, tá? A parte de temperaturas, a partir do que você quiser fazer. Então você pode fazer isso, você pode resolver uma simulação, e depois que você resolve essa simulação, você vai falar, agora eu quero saber o que aconteceria se eu coloco uma temperatura aqui nesse ponto. Aí vai ver como é que a temperatura é transportada. Ela é um escalar passivo nesse ponto, ela não é afetada, ela não afeta o escoamento. Essa realidade aqui dessa seta é até estranha, né, que eu coloquei, porque eu coloco a seta como se a temperatura tivesse alguma influência aqui em cima, mas não, toda a influência que tem para essa operação é de cima para baixo. Toda a influência que ocorre aqui é só as equações de movimento, as equações mecânicas, a equação da continuidade e da quantidade de movimento, elas vão ter informação a ser passada para a equação da energia. A equação da energia pode ser resolvida a posteriori, você não precisa realmente resolver essa equação junto com as outras equações. Por isso que solvers, né, numéricos, quando você vai, por exemplo, resolver um problema incompressível, lá no ANSYS, por exemplo, você deveria ver isso, tá? Você verá a continuidade, a convergência da continuidade, o momento X, o momento Y, o momento Z, e a energia não aparece. Pode aparecer os termos de modelagem de turbulência, mas a energia não aparece. A energia é outra coisa, né? Só que se você resolve um problema que tem efeitos de compressibilidade, aí você tem que resolver todo mundo junto. Por quê? Porque o problema compressível é muito mais amplo, né? O problema compressível você tem praticamente isso aqui que acontece no problema compressível, tá? Você tem 5 equações. Você vai ter caso compressível. Caso compressível. Se você for ver bem, a gente passou por isso aqui. Você tem uma equação. A primeira equação ela fala o quê? Ela fala sobre del ρ sobre del t. A gente está vendo a propriedade densidade variando ao longo do espaço. Então você tem uma equação para massa. E você vai ter uma outra equação, um conjunto de equações, na verdade, para derivada material da velocidade. Na verdade, ou é velocidade ou é quantidade de movimento, depende de como você formula isso daí. Você vai ter mais 3 equações para elas. E depois você tem uma equação para a energia total, o del. Aí eu vou colocar dessa forma aqui, ó, o E mais o I sobre 2. Tem essa formulação aqui, ó. Ou seja, você tem 3 variáveis. Na verdade, você tem 5 variáveis, né? Você tem, nesse conjunto do caso compressível, você tem uma equação. Você tem 5 variáveis. Você tem a densidade, os 3 componentes de velocidade e um componente de energia total. Essa velocidade que está aqui no componente de energia total, ela é linkada à velocidade do campo de velocidade. Então ela não é uma nova variável, mas a energia total é uma variável. Você pode até deixar, se você quiser, só a energia interna, né, como uma variável. Tudo bem, não tem problema. Mas nesse caso aqui você tem pelo menos 5 variáveis. Você tem 5 variáveis e você tem 5 equações, mais 5 equações. Ou seja, é um problema fechadinho também, mas você precisa da equação da energia, porque você tem essa interconexão entre os termos. Você vai resolver, a energia vai evoluir no tempo juntamente com os termos de densidade, de quantidade de movimento. Então você não pode deixar ela de lado. Nesse caso, você tem que resolver ela também. A equação de energia ela é acoplada ao resto do problema quando você resolve o problema de escoamentos compressíveis. Tá? Tudo bem, então já temos essa noção, né, de incógnitas e tal. E a energia aqui ela pode aparecer, estou colocando energia total, mas poderia ser outro termo. Tá? Poderia ser, por exemplo, sei lá, pode ser a temperatura. Você vai ter, por exemplo, aqui
no escoamento incompressível, que poderia ser, sei lá, pressão, poderia ser a temperatura, poderia ser qualquer outra coisa. Mas o escoamento compressível, você precisa disso. Você precisa das variáveis mecânicas, tá? Você precisa das variáveis mecânicas aqui, ó, de movimentação, de advecção, de quantidade de movimento do fluido, e você vai precisar de pelo menos mais, como a gente fala em termodinâmica, de duas propriedades para definir o estado termodinâmico. O fluido compressível ele tem essa característica. Então você vai precisar dessas duas propriedades para definir o estado termodinâmico. Aqui a gente está falando que uma delas vai ser a densidade, a outra pode ser qualquer outra que você quiser. Pode ser a temperatura, a pressão, pode ser a energia total, pode ser a energia interna, pode ser o que você quiser, mas você vai precisar de pelo menos duas propriedades para definir isso daí. Então é o que vai definir o seu estado termodinâmico e vai caracterizar a movimentação do seu fluido para o caso do escoamento compressível. Tá? Então para esse caso você tem 5 variáveis e 5 equações. No caso incompressível não, vocês já viram aqui, ó, tem esse desacoplamento entre as equações. Mas agora vamos perguntar o seguinte: eu falei que a pressão ela precisa somente desse gradiente de pressão aqui. Então a gente deve estar se perguntando, para que interessa a pressão? Então, por que eu preciso da pressão para entender a mecânica dos fluidos, para entender um problema de mecânica dos fluidos? Olha, tem uma condição, cara, que é a seguinte, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Trouxe. Eu gosto muito dessa definição, né? Que é a definição que é usada. Eu aprendi isso aqui lendo um artigo também, um artigo do Perrault, na verdade, um cara que trabalhava na Universidade de Stanford. A definição é essa, né? Aqui eu vou até jogar isso aqui para baixo, porque isso aqui é uma outra questão, tá? A definição é essa aqui, ó. Vou colocar essas duas aqui pra gente. Ó. Primeiramente, a equação de energia, a equação de energia para um escoamento incompressível é um pós-processamento. Em alguns casos você não vai valer, eu vou falar nas próximas aulas aí sobre isso, que é o caso da aproximação de Boussinesq, que aí você tem um pequeno acoplamento, chama de acoplamento fraco, tá? Mas para caso incompressível, geralmente você não se preocupa, é um pós-processamento, ela está desacoplada do restante das equações, tá? E aí tem mais um detalhe, que é esse aqui, né? Que a gente começa a ter 3 equações, aí você começa a ter 4 equações, que aí vai entrar o detalhe da pressão agora, que eu vou falar. Olha, você tem uma equação que ela está mostrando a evolução temporal do seu campo de velocidade. Você tem 3 equações para isso, né? Para cada componente você tem uma equação mostrando uma evolução do campo de velocidades. Essa equação aqui de cima, essa que está aqui, ó, ela não mostra a evolução do campo de velocidades. Ela fala que o seu divergente de velocidade é 0. Ela não está evoluindo nada ali. Você não tem pressão aqui, por exemplo. Quando você vai olhar para essa equação aqui, ela simplesmente está te falando, olha, não me interessa o que você vai resolver aqui, ó, na evolução do seu campo de velocidades. Você tem que me garantir que o seu campo de velocidades vai evoluir mantendo essa condição aqui. Olha, mantendo essa condição aqui. Ou seja, o meu campo de velocidades evolui, mas ele mantém a condição de que a divergência é 0. Tá? Então ele vai evoluindo com a divergência 0. É como se tivesse algo restringindo ele. Se você tiver o campo de velocidade assim, falar, não precisa se preocupar com a divergência 0, ele pode evoluir tranquilamente, vai em vários pontos, vai matar essa questão de divergência ser igual a 0. Mas se você restringe o seu escoamento e falou, isso é uma condição de restrição do seu escoamento, você está falando, olha, o meu escoamento vai evoluir no tempo, os campos de velocidade vão evoluir no tempo, de tal maneira que as propriedades vão se ajustar para que eu tenha a condição de divergência de velocidade igual a 0. Ou seja, e como que eles se ajustam? Eles se ajustam através do campo de pressão. É isso que eu vou demonstrar aqui agora para vocês. Tá? Para um escoamento incompressível, a pressão, nós não precisamos da pressão, mas sim do gradiente da pressão. A gente quer saber como que a pressão varia no espaço. Então, qual seria o papel da pressão em um escoamento incompressível? Olha, essa questão da pressão é o seguinte, né? Quando você está pensando num campo que está evoluindo dentro do subespaço, pensa assim, você tem as equações de Navier-Stokes,
Elas têm milhares de possibilidades, como qualquer equação diferencial, existem milhares de campos e subespaços possíveis onde ela pode estar. E aí você vai lá e determina um monte de condições de contorno. Você fala assim, tem uma parede aqui, tem uma parede ali, tem não sei o que e tal, condição de infinita não sei quanto, condição inicial não sei o que. Desse universo enorme de soluções possíveis da equação de Navier-Stokes, pensa como um matemático, tá? Você tem um universo, um hiperespaço gigantesco de soluções de Navier-Stokes que podem existir. Quando você coloca as condições de contorno, você restringe esse espaço e existe uma solução possível na qual o seu escoamento vai ter. Mas quando você coloca a condição de que o seu escoamento é incompressível, dentro desse hiperespaço existe um subespaço apenas, que é somente nesse subespaço que a sua solução existe, que é o subespaço das soluções incompressíveis dentro das condições de contorno que você determinou. Então, quando você determina que a sua solução existe dentro deste subespaço de divergência de velocidade igual a zero, você está garantindo que a solução vai ficar ali. Você está garantindo que a solução tem que ficar naquele ponto. Todas as suas variáveis elas vão evoluir dentro daquele subespaço. Os seus campos de velocidade estão evoluindo, você está ao longo do tempo, etc. Você tem um campo de velocidades. Mas, se por algum acaso, pensa que se fosse possível para que esse subespaço, a sua solução estando nesse subespaço de compressibilidade, ela saísse desse subespaço, o que é trazê-la de volta? O que é fazer com que ela volte? O que impede que ela volte? O que impede que ela volte é a divergência de velocidade. Só que a divergência de velocidade ela é algo que o seu campo de velocidade já está evoluindo. Né? Se o seu campo de velocidade sai desse subespaço de velocidades, onde ele está na região incompressível, o que traz ela de volta é a correção da pressão. É a pressão que corrige o seu campo de velocidades para que ele volte ao subespaço onde está a incompressibilidade é válida. Que viagem maluca, né? Mas olha só, vou explicar para vocês por que isso aí acontece. Isso aí foi percebido há muitos anos atrás por um cara chamado Perrault. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. E quem que está aberto? Ali está aberto o livro, né, de termodinâmica, mas eu quero mostrar isso aqui, ó. Livro do Perrault. Como é que ele chama, cara? John Blair Perrault. Ele é um famoso pesquisador lá da Universidade de Stanford. Ele criou essa coisa chamada método do passo fracional. Esse cara percebeu isso que eu estou falando para vocês, assim, que é uma coisa que era ainda não era 100% confirmada, sabe? Mas ele percebeu isso numericamente, na verdade. Ele estava tentando resolver as equações de Navier-Stokes compressíveis. E aí você pensa, eu estou resolvendo algo numericamente. Se vocês já fizeram uma matéria de métodos numéricos, você sabe. Eu tenho uma equação lá que é de Burgers, por exemplo. Eu tenho algo variando no tempo e eu tenho igual a uma certa derivada espacial. Beleza, isso é fácil de fazer. Eu meto uma equação ali, ou se tiver várias equações dessa forma, eu meto um método ali de derivada espacial, meto um método de marcha temporal, manda bala. É assim que é feito o método para resolver escoamentos compressíveis. Por quê? Porque todos esses escoamentos aqui, ó, eles são função de tudo, né? Isso aqui é função, deixa eu ver aqui, isso aqui, por exemplo, é igual a uma função, no caso uma função não linear, por isso eu vou escrever dessa forma, que é uma função não linear, do que? Da densidade, das velocidades, beleza. O campo de velocidades aí é função de todo mundo, né? O campo de velocidades ele é função da densidade, do campo de velocidades, da pressão, que mais? Da viscosidade, que varia também com o tempo, com tudo. Varia com temperatura, com tudo. A temperatura também é uma função não linear de um monte de outras coisas. Mas tudo isso é derivada espacial. Você pode simplesmente tirar as derivadas espaciais e você pega um método para marchar o tempo e manda bala. É assim que é feito uma solução de escoamentos compressíveis. O lógico que não é tão fácil assim, você vai ter que pensar o método e tal, programar as coisas certinho. Tudo bem, mas o escoamento incompressível ele não é assim. Você vai tentar, por exemplo, aqui, ó, você tira todas as derivadas espaciais do campo de pressão e do campo de velocidade. Você calcula esse termo do gradiente de pressão, você calcula esse termo aqui do Laplaciano de velocidade, você tem uma força lá que você está aplicando, beleza? Aí você mete um método de marcha no tempo aqui no campo de velocidade e manda bala. Fala, agora beleza, vou resolver isso aqui. Só que você não está garantindo que isso aqui é garantido em todo passo de tempo. Como é que você faz isso aqui? Você tem que considerar que isso é uma restrição. Você tem que considerar que cada vez que você marcha no tempo a sua solução, algo traz ela de volta para o campo de incompressibilidade. Quer dizer, vai marchar, mas não vai deixar você marchar tudo que você queria, vai ter que voltar, vai permitir que você marche dentro daquele subespaço que eu falei de incompressibilidade. Então esse método do passo fracional, esse cara descobriu isso, né? Ele falou, olha, a gente tem que forçar o escoamento a voltar.
A maneira de voltar é através do campo de pressão. Ele chama isso aqui, deixa eu ver se eu acho, Lagrangian. Ah, cara, não, eu não consigo pesquisar aqui não. Ixi, sleep. Ah, não consigo pesquisar nada aqui. Ele vai chamar isso aqui, cara, ele fala, olha, deixa eu ver, acho que tá bem aqui, ó. Improve, blá blá blá. Pressure issues, tá vendo? Ele comenta sobre os problemas que você tem de pressão com relação ao campo ao campo de escoamento incompressível. Ele fala, ó, pressão é um problema bem interessante no contexto de discretização numérica, blá blá blá, as condições de contorno, de pressão discreta são geralmente desnecessárias, você não precisa realmente de condição de contorno para pressão, você precisa somente de gradiente de pressão. Por isso, quando você resolve um escoamento incompressível, se você dá uma pressão lá, a gente fala pinar, você vai colocar uma pressão com um valor. Você coloca 100, 200, 3.000, 1 milhão, não interessa. O que interessa é como é que vai estar o gradiente de pressão naquela região. Ele fala que o papel da pressão é agir como um multiplicador lagrangiano. O que é um multiplicador lagrangiano? É um mecanismo de controle. Vocês podem até pesquisar isso aí depois. É algo que restringe o escoamento. Quando você sabe que tem algo restringindo o escoamento de evoluir, de evoluir livremente fora da incompressibilidade, é esse que é o papel da pressão. A pressão exerce um papel de um operador lagrangiano, tá? Então a pressão exerce esse papel. A pressão, cadê? Deixa eu pegar aqui. Ah, tá, beleza. Vou botar aqui, ó. A pressão, o campo de pressão, na verdade, o campo gradiente de pressão exerce o papel de um operador lagrangiano. Aí, ó, isto é ele que força o campo, que é corrigido e força o campo de velocidades ao subespaço aí eu vou colocar um termo diferente aqui, ó, ao subespaço onde o campo de velocidades é solenoidal. O que é um campo de velocidade solenoidal? É o campo de velocidades cujo divergente é igual a zero. É isso, então é incompressível. Aqui, ó, incompressível. Aí vocês podem usar essa palavra aí também. No dia que eu aprendi essa palavra, que se você tivesse um campo vetorial e esse campo divergente desse campo é igual a zero, que você poderia usar que esse campo era solenoidal, eu usei isso no artigo, acho que foi na mesma semana, cara. Eu coloquei lá, falei, caraca, estava escrevendo um artigo, tinha isso lá dentro. Eu falei, vou meter isso lá. Coloquei lá, o campo de velocidades é solenoidal. Pô, me senti um gênio, né? Só guardar isso aqui para depois, porque a gente vai comentar isso aqui depois. Agora, eu quero mostrar para vocês como é que a gente entende isso aí. Um campo é um operador lagrangiano, isto é um mecanismo de controle. É um mecanismo de controle do campo de velocidades. É ele que... tá bom, tá desse jeito aí, tá bom. Vou agora fazer o seguinte, vamos entender como é que a gente entende essa pressão de uma maneira mais matemática. Vamos pegar a equação de quantidade de movimento, que é essa daqui, ó, tá aqui em cima. E a gente vai fazer o seguinte, vai tirar o divergente dela. Aqui, ó, pegar isso aqui. Mais pra frente a gente vai brincar com essas equações um pouco mais, tá? Um jeito de brincar com ela legal, você pode tirar o divergente. Você tirar o rotacional da equação de quantidade de movimento, você sai com a equação para vorticidade. Isso é legal pra caramba, você pode brincar com esses termos aí à vontade. A gente vai pegar isso aqui e vai tirar, ó, o divergente dessa equação. Vai dar uma equação escalar então, né? Já que eu tenho um divergente de uma equação vetorial, vai dar uma equação escalar. Isso aqui vai resultar o seguinte, tá? Primeira coisa, olha, o divergente, deixa eu ver aqui, eu tenho... primeiro eu reorganizo isso aqui para ficar mais fácil. Eu faço isso aqui, eu vou jogar esse gradiente de pressão para cá, é igual, aí joga menos ρ del U sobre dt, del não, esse é a derivada material, du sobre dt, mais mi vezes o laplaciano do campo de velocidades, mais ρ f, beleza, já temos isso daí. Aqui eu vou assumir o seguinte, tá? Eu vou assumir isso aqui também, eu vou falar que esse f, a gente vai mostrar aqui depois, esse f é o campo de gravitacional. Isso aqui é outra coisa que eu tenho que comentar também. Eu vou aproveitar esse vídeo e comento isso aqui também mais no finalzinho dele, tá? Esse F é o campo gravitacional.
Então, fazendo essa simplificação e lembrando também, né, que essa derivada material ela nada mais é do que a derivada de u com relação ao tempo mais a velocidade vezes o gradiente de velocidade. Velocidade com produto interno com gradiente de velocidade, certo? É isso aqui. Então, pensando nessa aplicação, agora eu vou aplicar esse divergente em todo mundo. Agora, como é que eu vou aplicar esse divergente? Eu vou passar para a notação indicial, porque eu acho que fica um pouco mais tranquilo de eu mexer, tá? Porque tem um negocinho esquisito ali que aparece no meio, eu quero que vocês vejam esse negocinho esquisito antes de eu mostrar para vocês. Vai ficar assim, vou ter então deixa eu botar aqui, vai ficar assim, a derivada, o gradiente da pressão é igual a menos ρ vezes a derivada da velocidade com relação ao tempo, mais a velocidade com o gradiente de velocidade, mais o μ vezes o Laplaciano do campo de velocidades. Não, aqui é o contrário, né? Aqui eu tenho que trocar, não posso escrever assim não. O Laplaciano, J, del x, J, porque isso aqui que é o somatório, isso aqui é o índice livre que eu tenho. Mais o ρ, eu vou botar assim, de GI, tá? Que é a minha gravidade. Agora eu vou tirar, então, vou passar por todo mundo um divergente. Divergente, esse divergente eu estou usando... tá todo mundo aqui está no índice I, né? Então tem que ser o divergente, tem que ser dessa forma. Aqui, tem que ser um índice I também, porque vai todo mundo cair a ordem da equação para uma equação de ordem escalar. Então agora vamos lá, vamos reescrever isso aqui. Vai virar então um Laplaciano, tá vendo? Isso aqui é um Laplaciano de pressão. O primeiro termo vai aparecer del de xi, del de xi. Tá? É igual a menos, deixa eu ver como é que eu escrevi, menos ρ, aqui entra um del sobre del de xi, um del de ui sobre del de t, mais, menos também, nesse caso que eu estou tirando todo mundo dos parênteses, menos, vai entrar um ρ, deixa eu botar aqui, como é que vai ficar isso aí? Vai ficar del sobre del de xi, ρ vezes u de j, del de ui sobre del de xj, beleza. Mais μ, aqui vai entrar um del sobre del de xi, e aqui vai ter um Laplaciano, del sobre del de xj, del de xj, e um u de i aqui em cima, mais um divergente de ρ de g de i, beleza. Temos isso daí. Bom, tem algumas questões aí que agora a gente pode falar, né? Se o campo, e esse campo sendo um campo suave, porque ele é um campo de escoamento incompressível, não tem nenhum gradiente absurdo de velocidade ou de qualquer propriedade ao longo dele, fica uma solução dessa forma, tá? Você pode simplificar algumas das ordens que tem, você pode inclusive inverter as ordens, pegar a ordem dessa derivada que tem no primeiro termo no lado direito da equação, você pode inverter para ficar assim, menos ρ del sobre del de t, e aí fica aqui, del de u de i sobre del de xi. E isso daqui você sabe que é igual a zero, beleza? Então esse termo corta. A mesma coisa acontece com esse termo aqui, Você pode pegar aqui assim, isso, trocar as ordens, né, dessas derivadas, vai virar o quê? Mi, del, aqui tinha que ter um 2, né, que é um 2 aqui em cima. 2 sobre del de xj, del de xj, del de u de i sobre del de x, e isso aqui é igual a zero, porque a continuidade representa para a gente que a correlação é igual a zero. E esse termo aqui também é uma gravidade, a gravidade não tem divergente, né? A gravidade, aqui entra uma questão que eu já vou falar dela, tá? Sobre tipos de forçamento. Você pode ter vários tipos de forçamento no seu fluido, isso aqui é um forçamento de corpo. Quando você tem um forçamento de corpo, que ele é um forçamento de corpo conservativo, você pode ter dois tipos, se eu escrever aqui então, você pode ter, por exemplo, forças conservativas ou forças não conservativas. Quando você tem forças conservativas, as forças conservativas, elas podem ser representadas, você pode escrever esse F de I, por exemplo, ou G de I, ou G de I, como um gradiente de algo, de alguma coisa, tá? Qualquer coisa que seja. Eu vou botar até uma letra diferente aqui para escrever isso como um gradiente de algo.
Esse algo aí é qualquer coisa, um escalar, um gradiente de um escalar. Se você puder escrever o seu campo de forças como gradiente de um escalar, essa força é conservativa. Se você não puder, você não pode fazer. A gravidade é um campo conservativo. Por quê? Porque a gente pode escrever a gravidade pode ser escrita como? Como um gradiente da altura, né? Da altura em z, que é um escalar. A altura em z, por exemplo, ou no caso seria x3, mas nesse caso eu estou escrevendo como altura em z. Se você escreve dessa forma, aí vamos pegar se eu tiro um divergente de um gradiente. O que vira isso? Ó? O divergente de um gradiente de z, isso aqui vai dar igual a zero. Tá? Isso aqui vai dar igual a zero. A gente já fez uma prova disso aqui já. Aqui no meio do curso, a gente já mostrou que o divergente de um gradiente dá igual a zero. Então assim, você ter essa validação aqui já ajuda a gente pra caramba, tá? Essa prova de notação indicial. Se vocês não quiserem acreditar em mim, isso aqui é uma prova de que o divergente do gradiente de qualquer coisa que você tiver é sempre igual a zero. A gente inclusive usa isso aí mais pra frente, tá? Se for um escalar, é sempre igual a zero. Inclusive vocês podem ver isso aqui depois e ver que dá realmente o termo dá igual a zero, beleza? Então a gente fica com essa formulação aí, ó, quer ver o que vai faltar aqui agora? Tá, acho que só sobrou esses termos aqui, ó. Depois que eu eliminei esses aqui, esses termos foram eliminados, né? Isso aqui é eliminado, isso aqui é eliminado também, isso aqui é eliminado também. Então fica só isso aqui, ó. Fica só esse termo, né? Isso aqui, na verdade, olha, bem, é bom até eu comentar isso aqui. Esse termo aqui, ó, só é eliminado, só botar até em vermelho. Ó, só estamos tirando só porque a força é conservativa. Se não fosse, ele não seria eliminado, tá? Então tem que ter atenção nisso daí. Só porque é conservativo. Então quando a gente for fazer, a gente vai fazer o curso de CFD, vocês vão ver que lá não tem, a gente não elimina esse termo, a gente deixa lá, que se é um forçamento ele está lá dentro. O que sobra é isso aqui, ó. O que sobra dessa equação é só isso. Vai ficar o Laplaciano. Vou botar assim, ó. Tá escrevendo meio ruim aqui, que vai ficar o Laplaciano da pressão, del de xi, del de xi. Este termo aqui, ó, foi cortado, ficou este termo maluco aqui no meio. E nesse caso, a gente pode, deixa eu ver o que eu fiz aqui dele. A gente pode escrever ele assim, ó, como a densidade ela é uma propriedade praticamente constante, né? Ela não interessa a derivação espacial dela, então a gente pode botar ela para fora. Isso aqui então é igual a menos a densidade, e aí fica o que? Fica a derivada de U de J, ou seja, isso aqui é um gradiente, tá? Se você for olhar isso aqui, é um gradiente de U de J, e isso daqui é um outro gradiente de U de J. É um gradiente de velocidades aqui no primeiro termo, um gradiente de velocidades de novo. Então vamos lá, vai dar isso aqui, ó, um gradiente de velocidades, del de U de J, del de xi, isso é um gradiente de velocidades, e aqui vai ter o gradiente transposto dele, gradiente de U de I sobre o gradiente de U de J, beleza? Isso aqui tem uma representação legal, né? A gente vai ver daqui a pouco também. E acabou, eu acho que ele mata todo o resto, né? O resto dos termos aqui todos foram embora. Teria, se tivesse uma força não conservativa, teria o termo de força aqui também, mas não tem, a gente esquece dele. Mas você teria o gradiente, o divergente do campo de forças, tá? Essa equação aqui é a equação que a gente chama, a gente pode escrever na forma vetorial também, tá? Vou botar aqui, ó, na forma vetorial. Na forma vetorial ela fica dessa forma aqui, ó, o Laplaciano de pressão, ele é igual a menos ρ vezes, aí você tem esses dois gradientes, só que você vê que essa operação aqui, ó, no geral, era uma operação de contração dupla, né? Ela não vai ficar índice livre. Então fica dessa forma aqui, ó, o gradiente de velocidades com a contração dupla com o gradiente de velocidades transposto. Fica dessa forma aí, beleza? Então essa formulação aí, ela nos dá o que é chamado de equação de pressão de Poisson. Equação que eu todo errado ali. Equação de pressão de Poisson. Essa equação de pressão de Poisson, ela é que nos garante, né, de onde que ela veio, né, de onde vem essa equação, vamos nos lembrar. De onde vem essa equação?
ela vem de algumas coisas que a gente determinou. A primeira coisa que a gente determinou foi isso aqui, ó. Quando nós resolvemos essa equação, nós estamos implicitamente dizendo que o divergente de velocidade é igual a zero, ou seja, nós estamos garantindo a incompressibilidade, e nós estamos também garantindo que... O que é isso aqui? De onde veio? Ah, tá. E também usando essa definição que a gente tem, mas isso aqui eu escrevi, mas não tem sentido eu ter escrito isso aqui não. O gradiente de velocidades é igual a del UI sobre del de xj. Não sei por que eu escrevi isso aqui não. A gente está implicitamente, você tem que se lembrar o seguinte, para a gente chegar nessa equação, a gente já está dizendo implicitamente dentro dela que o divergente de velocidade é igual a zero. Ou seja, quando a gente resolve a equação, a gente não tinha isso, né? Quando a gente resolvia essa equação aqui, ó, da quantidade de movimento para um escoamento incompressível e a equação da continuidade, a gente não tinha uma equação que nos dizia qual é o campo de pressão. A gente não tem, não sobrou nenhuma ali. Mas agora a gente tem uma equação que vai nos dizer, olha, se a gente conseguir resolver isso daqui, essa equação aqui, ó, se ela for resolvida, a gente está garantindo que o nosso campo de pressão atende à continuidade, que é o divergente de velocidade ser igual a zero. É por isso que a gente fala, o campo de pressão ele se corrige para garantir que a incompressibilidade seja sempre atendida. Na forma geral, vou até escrever aqui, a forma geral no caso se, vou até botar aqui, ó, se o campo de pressão, né, se por algum acaso, botar assim, se f de for diferente de um campo de pressão conservativo, que seria isso aqui, ó, de um gradiente de um escalar qualquer, aí a gente vai ter que escrever a formulação completa, que é o laplaciano de pressão é igual a menos o ρ, essa operação de contração dupla do gradiente de velocidades, tá, transposto, e mais esse divergente do campo de forças, tá? Tem que se lembrar disso aqui. Divergente do campo de força vai ficar nessa forma. Ah, é porque eu dividi todo mundo ali por ρ, não precisava disso não. Mas vai ficar divergente, vai ficar essa forma aqui, ó. 1 mais 1 sobre ρ, o divergente vai ficar o ρ na verdade só de fora, né? ρ vezes o divergente do campo de forças, tá beleza? E aqui tem que ser a notação vetorial, beleza? Então isso aqui seria a formulação geral também que você tem se você estiver enfrentando um problema em que o seu campo de forças não é conservativo. Se for conservativo, você esquece que essa identidade vetorial aqui já te garante, você não precisa se preocupar com esse termo essa identidade aqui, ó, te garante que você não precisa se preocupar com esse termo, beleza? Então fica aí essa formulação. Deixa eu ver aqui o que falta, cara. Acho que é identidade vetorial não, né? O que te garante é isso aqui, ó. Esse termo aqui, ó, te garante que ele é igual a zero, né? Se você tiver esse campo, ele vai te garantir que esse termo é igual a zero. O divergente do gradiente de z, ele é sempre igual a zero, beleza? Então, eu acho até que eu tenho que conferir, cara. Isso aqui talvez, deixa eu ver, isso aqui, eu vou até tirar isso aqui, que eu não me lembro se essa identidade vetorial é essa mesmo. Tem uma outra coisa, né? Tinha que lembrar isso aqui, mas isso aqui é com certeza, tá? Se tiver um gradiente de z, pensa o gradiente de um campo de altitude, né? Ele é só um monte de reta para baixo. Você não tem divergente esse campo é só um monte de reta apontando para baixo, ele não tem divergente, então o divergente dele dá igual a zero. Mas eu não me lembro se isso aí dá para todo o campo. Se você tiver, por exemplo, um campo de... Se tiver um campo de... Acho que dá sim, cara. Não, é sim. Eu acho que divergente de gradiente é sempre igual a zero. Deixa eu ver aqui, só uma conferida. Aquela conferida no Google. Divergente de gradiente é zero. É o laplaciano, pô, é isso aí. É porque o laplaciano do campo Z ele não é zero, ele é sempre zero. Esse termo aqui então está correto. Ó. Fala que o divergente do gradiente Z ele é sempre igual a zero, tá? Mas não é verdade para todos os campos, é só o caso desse campo de Z. Então fica essas informações aí, a gente está atendendo, só para falar que a gente está atendendo mesmo. Essa equação de Poisson resolvida, ela garante que a gente tem a continuidade igual a zero. Eu me misturei no final aí, mas eu acho que vocês pegaram a ideia geral. Um abraço.